Nessa unidade 2, nós vamos falar do Business Model Generation. Na verdade, é uma ferramenta, é uma das várias ferramentas, para que você entenda de uma maneira bastante visual o seu modelo de negócio, né? Esse sistema usa um painel gráfico chamado Canvas. Na verdade, é um grande cartaz onde você pode de repente imprimir, usar um PowerPoint, mas que você entenda visualmente a estrutura geral do teu modelo de negócios. A gente precisa entender, além de como esse Canvas funciona, de que forma a gente vai alimentar o Canvas com as informações adequadas, né? Esse sistema foi criado pelo Alexander Osterwalder, né, autor do livro Business Model Generation. A gente pegou esse método que ele utiliza e tentou adaptar para o arquiteto e para o designer. Até porque somos profissionais muito visuais, então quanto mais, pelo menos para mim, quanto mais visual for o sistema de planejamento, mais fácil. Vocês vão perceber, por exemplo, na próxima unidade, quando nós tratarmos de plano de negócios, que é algo mais durão, mais transcrito, de texto, de número, e essa parte do modelo de negócios, para mim, novamente, é mais divertida, acaba sendo muito visual. Esse Canvas, esse painel é dividido em alguns campos, onde você vai preencher informações fundamentais para o planejamento do seu negócio. É um grande painel dividido em alguns retângulos que se interrelacionam. Todos esses painéis têm como função responder algumas perguntas fundamentais que todo modelo de negócios deve ter. O que você entrega, ou seja, qual é o valor que esse teu serviço vai ter, para quem você está entregando, qual é o teu mercado, o teu público-alvo, como você vai fazer, quais são os procedimentos, processos, parcerias, quais são as atividades envolvidas nessa tua empresa, quanto você vai gastar e quanto você espera ganhar, ou como você espera ganhar. São perguntas-chave, 4 perguntinhas básicas, mas que todo empresário, e você a partir de agora, você já está sabendo, é um empresário, deve se fazer na hora de planejar um negócio. Quando a gente vai conversar sobre o segmento de clientes, que é o primeiro ponto, o primeiro campo que você deve preencher, é importante que você perceba da maneira mais específica possível para quem você vai atuar. Qual é o teu nicho de mercado ou o teu segmento de mercado onde você atua. Como nós estamos falando, resumidamente, de arquitetura e design de interiores, esse campo é quase infinito. E um dos principais pecados cometidos pelos profissionais ao abrirem o seu escritório é definir como lema sua necessidade e a nossa especialidade. Ou seja, atuamos em qualquer área, em qualquer setor, fazemos qualquer tipo de trabalho. Quem faz tudo, não faz nada. Por mais que no início da sua carreira a estratégia seja diversificar sua carteira de serviços para que você tenha um leque de clientes maior, e isso está ok, sem problema, em algum momento do teu trabalho, em algum momento desse teu planejamento, você vai precisar se posicionar de forma mais concreta, mais definida. Assim como nós já falamos anteriormente, aquele profissional que atua para o mercado residencial, ele tem um perfil diferente do profissional que atua no mercado comercial. Ou você cria, nesse seu planejamento, uma estrutura que permita atender com excelência ambos os nichos, ou você se direciona para um nicho específico. Lembrando que um especialista sempre terá mais vantagem em se posicionar ou mais facilidade em se posicionar do que um generalista. Aquele profissional que é entendido como referência de determinada área, ele terá menos dificuldade em divulgar o seu próprio trabalho. Mas ainda assim, repetindo, eu entendo que em algum momento da nossa carreira a gente precise ligar a metralhadora giratória e começar a tentar atingir vários mercados até o mercado me escolher. Isso, por exemplo, aconteceu comigo. Quando eu me formei, a minha ideia era trabalhar com urbanismo. Eu nunca projetei um meio fio na vida. Eu acabei trabalhando com interiores, que era uma área que eu não queria, não gostava, não sabia e não entendia. Mas em função das contingências do mercado e do momento que eu vivia, naquela época, começaram a surgir clientes dentro desse nicho, o que me obrigou a me especializar. Hoje é o grande carro-chefe do nosso escritório, é com isso que a gente trabalha com mais tranquilidade. É mais fácil que a gente se posicione nesse nicho, até pela experiência, pelo portfólio de projetos e pelo grau de conhecimento que a gente tem sobre o processo de trabalho. Então é importante que você, nesse momento, defina qual é o seu segmento de clientes. Se for um nicho só, ok. Se tiver mais de um nicho, coloque, escreva, determine quais são os nichos. Se você está determinando nesse momento do teu planejamento que você vai trabalhar com arquitetura comercial,
residencial, alto padrão, médio padrão, projetos de instalações, execução de obras. Embora você não esteja falando agora em serviço, você precisa entender para quem você vai atuar. Definido o seu nicho de cliente ou seu segmento de clientes, é hora de você definir o que você vai fazer, que é a palavra de ouro que vai permear todo esse módulo. Qual é a sua proposta de valor? Eu só consigo perceber, identificar o valor que o meu trabalho tem para o meu cliente se eu souber para qual cliente eu estou atuando. Como nós já falamos, um profissional que atua no mercado de varejo, ele precisa entregar valores como rapidez, velocidade, ligação muito direta entre o que se planeja e o que se executa, a aplicabilidade prática daquilo que foi planejado. Isso são valores que você deve colocar no teu planejamento. Então, lembrando, o Canvas é um grande cartaz que você pode imprimir e pode escrever ou colocar post-its, né, de maneira que você possa, inclusive, retirar, colocar, transferir de um campo para outro. Algumas dicas para você colocar no campo de proposta de valor, coisas que você pode identificar como valores. A nossa área de arquitetura e design tem alguns valores meio intrínsecos, né, como, por exemplo, personalização. Se você pretende atuar ou atua no mercado residencial, a possibilidade que você tem de adequar o seu serviço às necessidades específicas de um cliente é um grande valor. Diferentemente, por exemplo, de alguém que faz um projeto padrão, trabalha com, digamos, projetos de casas de menor porte que possam ser compradas ou contratadas por pessoas de perfis diferentes. Nesse momento, o teu valor é: qual é a tua necessidade? Do que você precisa? Quais são as características que você pretende que tenha no seu projeto? Eu vou pegar isso aí e vou dar a melhor solução possível. Normalmente, projetos de arquitetura de interiores têm essa característica. Outro valor intrínseco é o design. Tem a ver com o nosso trabalho. Design não no sentido fim ou no produto, mas a possibilidade ou a capacidade que você tem de conferir um valor plástico, formal, conceitual, estético àquilo que se faz dentro de um projeto de arquitetura e design. Não fazemos projetos de construções, fazemos projetos de espaços. Principalmente quando você trabalha com o espaço interno, esse valor do design acaba sendo muito mais facilmente percebido. Outro valor não tão facilmente percebido pelo cliente e nem por você é a redução de custo, e é algo que deve fazer parte do seu discurso. Todo bom projeto se paga. Lembra daquela conversa sobre projeto é caro, contratar arquiteto é caro, não tenho dinheiro para isso? Eu sempre devolvo a pergunta dizendo o seguinte: você tem dinheiro para jogar fora? Você tem dinheiro para desperdiçar? Você tem dinheiro para entregar para alguém que não sabe executar uma obra porque não tem isso planejado corretamente no papel? É essa pergunta que você deve fazer para o seu cliente. Um bom projeto tem como premissa, ou como um dos grandes valores, a possibilidade de redução de custo de execução. Todo bom projeto se paga. Frasezinha para lembrar: não existe projeto caro, existe projeto ruim. A partir desse valor, chegamos a um último que aí você deve lidar com certo cuidado, que é o fator preço. Para muitos profissionais, e a maior parte deles sem querer, o maior valor ou único valor é o fator preço. Ou você é assim, ou você conhece alguém que use esse valor como grande diferencial. Vou cobrar barato para ser contratado. Cuidado, porque às vezes a proposta de valor concentrada unicamente no fator preço entrega mensagens um pouco perigosas. Embora seja importante ser viável economicamente para quem vai me contratar, praticar preços factíveis ou contratáveis pelo meu segmento de mercado, o preço baixo acaba muitas vezes sendo associado a baixa qualidade. Quando eu falo de preço como sendo um valor, não é necessariamente cobrar pouco, mas trabalhar, por exemplo, com ganho de escala. Quando você se propõe a fazer projetos de imóveis, por exemplo, você pode criar projetos de imóveis e trabalhar com uma escala maior e aí agregar valor ao teu serviço. Quando você trabalha com consultoria associado ao projeto, você alia aí, associa o valor preço a um trabalho tecnicamente mais simples, direcionado a clientes específicos, que são aqueles clientes que não precisam necessariamente de um projeto complexo. Definido então
para quem você trabalha e o que você faz, eu preciso agora saber como eu faço para ligar um ao outro. Como eu vou fazer a minha proposta de valor chegar ao meu segmento de clientes. É aí que entra o campo canais. Esse campo vai descrever como o seu segmento de clientes recebe a sua proposta de valor. Nós, profissionais de arquitetura e design, normalmente trabalhamos com 5 tipos de canais de entrega. O primeiro deles é conhecimento. Como é que eu posso aumentar o conhecimento do meu segmento de clientes sobre o valor dos meus serviços? Isso é feito através de divulgação direta, mídia, internet, redes sociais, contato boca a boca. Independentemente da maneira que você utiliza para isso, o foco aí é fazer o meu trabalho ser visto. O segundo canal importante, ou a segunda fase importante do canal, é a avaliação. Como que a sua proposta de valor pode e deve ser avaliada? O importante é que os canais de divulgação sempre associem o conhecimento com a avaliação. Não basta eu divulgar meu trabalho, eu preciso dizer que esse trabalho é bom. Esse é um erro muito comum cometido, por exemplo, em redes sociais, onde os perfis de Instagram, por exemplo, de arquitetos e designers, se resumem a fotos de projetos. Quando você faz isso, na verdade eu costumo comparar aquela pessoa que fica no centro da cidade vendendo ouro, aquele cartaz preso no corpo, vendo ouro. Na verdade, esse tipo de divulgação ele é muito pouco eficiente, até porque grande parte dos seguidores de perfis sociais de arquitetos e designers são arquitetos e designers. Você está divulgando seu trabalho para a concorrência. Quando você agrega ao seu perfil, agrega à sua divulgação conhecimento, mensagens, pistas sobre o nível de entendimento que você tem daquela área, a gente começa a falar de avaliação. Você começa a passar dicas de projeto, começa a explicar o projeto que você está apresentando, de repente você identifica qual era o cliente, qual era o problema, quais eram as premissas de projeto e qual a solução encontrada. Tudo isso envolve essas duas primeiras partes aí, que se resumem em conhecimento e avaliação. A seguinte é compra. Como o cliente vai efetuar a compra do seu serviço? Como ele vai te contratar? Quais são as maneiras formais, técnicas de um cliente efetuar a compra desse trabalho? Nesse momento você vai determinar se a compra vai ser feita, sério, via cartão, dinheiro vivo, depósito bancário, boleto, se vai ter se você vai ter um campo num site na internet onde ele vai se cadastrar e você vai ter um retorno, vai dar um retorno para poder marcar uma visita posterior, né? Tudo isso envolve canal. Entrega, como é feita a entrega da proposta de valor aos clientes? De que forma o seu serviço vai entregar esse trabalho? Será que a maneira como você está formatando esse trabalho, formatando esse projeto, está deixando clara a proposta de valor? Tudo isso envolve canal. Por fim, e não menos importante, nós temos o pós-venda, que é rigorosamente ignorado pelo profissional de arquitetura e design. O pós-venda se resume à maneira como você se relaciona com o cliente após o serviço ser prestado ou após o projeto ser entregue. Você vai oferecer visitas para esclarecimento de dúvida, visitas para acompanhamento de compra de material, visitas à obra para verificação da aplicação daquele teu projeto. É importante que esses 5 pontos, então, estejam definidos, não só o que você vai oferecer, mas de que maneira esses pontos serão contemplados. Recapitulando, conhecimento, avaliação, compra, entrega e pós-venda.